problemas que afetam a pele com o passar dos anos causam alterações indesejáveis, principalmente para as mulheres. Rugas, manchas, cicatrizes, mas tudo isso pode ser resolvido ou pelo menos atenuado com os peelings. E quem vai explicar tudo sobre esse assunto é uma convidada muito especial, que é a doutora Trícia, que está aqui com a gente hoje. A doutora Trícia é fisioterapeuta e esteticista, especialista em dermatofuncional e em cosmetologia, consultora de empresas de cosméticos, clínicas médicas e spas e editorias de beleza. Docente do curso de atualização na Associação Brasileira de Cosmetologia e em diversas pós-graduações. Palestrante em inúmeros congressos de estética com experiência de 11 anos de atuação na área e também professora do Cefai. Doutora Trícia, é um prazer recebê-la aqui hoje. Prazer é meu. Vamos falar desse assunto, né, que é tão interessante, que são os peelings. Então eu gostaria que você começasse esse nosso bate-papo explicando o que são peelings. Peeling, ou esfoliação, é a remoção de parte da pele onde a gente vai estimular a renovação desse tecido. Então a gente pode fazer essa esfoliação com vários agentes diferentes. Então ele pode ser feito de forma física ou mecânica, onde o atrito na primeira camada da pele vai fazer a remoção dessa primeira camada. Podemos utilizar enzimas, como a enzima do abacaxi, que é a bromelina, ou a enzima do mamão papaya, que é a papaina. Que aí a esfoliação enzimática a gente passa a enzima, deixa ela agir um tempo, ela vai quebrar a queratina da pele, afinando a pele. Podemos trabalhar essa esfoliação com a energia da luz, que é no caso dos lasers, ou de forma química, que aí a gente utiliza os ácidos para fazer essa remoção da primeira camada, de partes da pele, né, de camadas da pele. E no caso, doutora, como são classificados os peelings químicos? Os peelings químicos, eles são classificados conforme a profundidade de esfoliação deles. Então a gente tem peelings muito superficiais, que ele vai agir somente no extrato córneo. A gente tem os peelings superficiais, que vão agir até a camada basal. A gente tem os peelings médios, que já é um procedimento médico. Então ele vai agir até a derme papilar. E o profundo também é um procedimento médico que vai agir até a derme reticular. Quanto mais forte for a abrasão, mais resultado o tratamento vai ter. O fisioterapeuta, ele vai atuar até o peeling superficial, ou seja, até a camada basal do tecido. Como é um procedimento mais suave, o profissional vai ter que fazer repetidas sessões para conseguir um resultado satisfatório. O primeiro passo para a realização do peeling químico é a preparação da pele. Então, eu vou higienizar a pele e preparar ela para receber o ácido. É importante lembrar que nós vamos trabalhar com o pene de diamante, com uma ponteira que não é tão abrasiva, e a gente vai passar uma vez só o pene de diamante de forma suave. É um procedimento muito tranquilo. O cliente não sente muito desconforto. Ela sente o quê? Ela sente um leve arranhar na pele. Vai ficar um pouquinho vermelhinho, que é normal também. Uns 40 minutos a gente consegue trabalhar toda a pele. E no caso, doutora, esse tipo de procedimento, né, o peeling químico, quais as contraindicações? O peeling químico superficial, a maior parte das pessoas podem realizar, porque é um procedimento leve. Porém, a gente tem algumas patologias que são contraindicadas, como psoríase, rosácea. Quem tem couperrose, né, deve ser evitado. Quem está tomando o Roacutan, porque a pele já está muito sensível, isso altera a revitalização do tecido. Peles que estão bronzeadas, o bronzeamento altera a recuperação do pós-peeling também. Pessoas que têm problemas com alergia. Dermatites, sim, também a gente evita. Quem tem problema de dermatite atópica ou que tem dermatite com frequência, a gente também não trabalha com peelings químicos nesse tipo de pessoa. Ou em caso de crise de herpes, né, pós-cirúrgico imediato, a gente sempre dá Aí é bom dar um tempo. Isso, uns 3 meses, de 3 a 6 meses para poder estar realizando o peeling. E no caso, depois que o paciente ele faz esse procedimento, né, como é que fica a pele dele? Qual que é o processo? Quando a gente faz o peeling químico, a gente está fazendo uma remoção da primeira camada da pele. Não é uma remoção natural, né? A gente está usando substância química como ácidos para fazer essa remoção. Então, como que a pele vai responder?
todo o tecido vascularizado, ele responde a qualquer tipo de agressão com processo inflamatório. Então, quando a gente faz esse peeling químico, o cliente vai ficar com a pele levemente ardida. Essa ardência, essa hiperemia, essa sensibilidade é normal depois da aplicação do ácido e é esperada. Ela dura em torno de 2 a 5 dias. É muito importante cobrir os olhos do cliente para proteger os olhos. Fazer o peeling químico numa sala bem iluminada para que a gente possa observar bem a resposta da pele desse cliente. Não manipular o ácido sobre o rosto do cliente para não ter o problema, né, não correr o risco de cair em alguma região que a gente não quer. E sempre informar o cliente tudo que ele vai sentir. Então, Val, eu vou passar agora o ácido na sua pele, você vai sentir, é normal sentir uma pinicação, uma leve ardência. Essa ardência, ela costuma durar todo o processo do ácido ou não? A gente vai deixar esse ácido uns 10 minutos, eu vou deixar ele agir uns 10 minutos. Alguns clientes que têm a pele mais sensível vão sentir essa pinicação, essa ardência durante todo o tempo de ação. Alguns clientes que têm a pele mais espessa não vai sentir nada, né? Então depende muito da sensibilidade de cada pele. E no caso de uma pessoa que resolve fazer o peeling químico, é possível associar a outros tratamentos ou até usar algum aparelho? Sim, a gente pode associar. É muito comum, inclusive, associar os aparelhos de esfoliação mecânica, como pino de diamante ou pino de cristal, com ácidos. O profissional só tem que tomar um cuidado de, na hora de passar o aparelho, fazer o aparelho de forma mais suave. Porque tem que lembrar que a gente vai fazer o aparelho e depois vamos entrar com ácido logo após a aplicação do aparelho. Então a pele vai estar mais fina. Quando a pele está mais fina, você aumenta a abrasão do ácido. É importante não aplicar nessa região de cantinho de nariz, cantinho de boca e muito cantinho dos olhos. São regiões muito sensíveis que quando a gente aplica o ácido nessas regiões, elas podem ferir. Então, não vamos aplicar no cantinho de nariz, cantinho de boca e cantinho dos olhos. A aplicação do ácido a gente vai fazer primeiro na região externa, com todo o contorno do rosto do seu paciente, depois eu vou passar na região central. Quando a gente vai aplicando, a gente vai perguntando para o cliente como que tá a ardência. Val, como é que tá? A gente vai observar que o rosto do cliente ele vai ficar levemente rosado. É normal começar a ficar um pouco rosa e a gente vai marcando o tempo. Então aqui esse ácido eu vou deixar uns 10 minutinhos antes de remover. Você acha que é crescente a atuação do fisioterapeuta nessa área de dermatofuncional, principalmente na questão dos peelings químicos? Nossa, muito. Né? Os fisioterapeutas, eles adoram ácidos, adoram trabalhar com peelings químicos. São tratamentos muito interessantes de se utilizar, porque eles são indicados para clareamento de manchas, né? Melasmas, efélides. Pode ser trabalhado, inclusive, clareamento de axilas e virilhas. A gente observa que tem uma reclamação razoavelmente grande de escurecimento de virilha por causa de processos de depilação. Então a gente pode trabalhar ele tanto no corpo quanto no rosto. A gente trabalha rejuvenescimento, clareamento de mancha, cicatrizes superficiais. Qual a indicação de quantidade de tratamentos assim? Ela teria que fazer 5 vezes para poder ter uma resposta legal? Aí depende da substância que a gente vai trabalhar e do problema que o cliente, da pele do cliente. Então, assim, tem clientes que vêm para rejuvenescimento. Então, por exemplo, quanto mais envelhecida a pele, mais vezes a gente vai ter que trabalhar. Quanto mais jovem, menos envelhecida, nem no caso dessa nossa cliente, a gente vê um pouquinho do suco nasogeniano, a gente percebe ao passar a mão que ela, né, a gente vai trabalhar um pouquinho mais de firmeza nesse tecido. No caso dela, então, seria o quê? Umas
5 sessões. A gente escuta, né, as pessoas falando que uma época bacana para se fazer o peeling químico é no inverno. Isso é um mito ou é uma verdade? Não, é uma verdade. Porque no inverno tá mais frio, o sol não é tão forte e o cliente acaba não se expondo tanto ao sol. Porque é comum a gente orientar o cliente a não ir para a praia, não se expor ao sol, e mesmo assim ele acaba se expondo ao sol. Ou até, uma vez eu estava fazendo um procedimento de peeling químico numa cliente que morava perto do meu consultório. E tinha a escola do filho dela ali perto. Quando eu passei, ela estava conversando com uma colega, direto com o rosto no sol. Não tinha nem um chapéu para proteger. Nem um chapéu. Mesmo que a gente indique o filtro solar, que é muito importante o fisioterapeuta que está realizando o tratamento indicar um bom filtro solar com uma cobertura ampla de radiação ultravioleta, tanto A quanto B, o filtro solar não bloqueia 100% a radiação do sol. Então, o cliente quer conversar com uma amiga na praia ou na calçada na frente da escola, vai para baixo de uma sombra. Né? A gente sempre fala para evitar. E em época de verão, o cliente acaba viajando muito. E já aconteceu de eu cruzar com uma cliente minha na praia. Eu fazendo o peeling químico nessa cliente, ela estava na praia de chapéu, mas mesmo assim é uma das coisas que a gente pede para que não aconteça, não se expor ao sol. A manutenção do pós-peeling, é importante que o cliente use o filtro solar adequadamente, o filtro solar que o terapeuta indicou, reaplicar esse filtro solar a cada 2 horas. Uma quantidade, normalmente a gente pede para pôr aqui, né, o filtro solar na pontinha do dedo, e aí ele passa no rosto, porque a quantidade de filtro também reduz a ação do filtro. Se a pele ficar muito sensível, a gente pode se passar uma máscara calmante. Mas a pele dela não ficou tão sensível, é uma pele tranquila, então vou passar somente o filtro solar e minha cliente pode voltar a trabalhar ou pode até se maquiar agora no banheiro, não tem problema. O processo inflamatório, mesmo ele sendo suave, ele pode gerar uma hiperpigmentação pós-inflamatória, principalmente quando o cliente se expõe ao sol sem a devida fotoproteção. Isso acontece muito em fototipos mais altos, então peles mais escuras ou peles étnicas. Tanto que quando a gente vai realizar um procedimento nesse tipo de pele, a gente tem que fazer muito mais suave do que a gente faria numa pele mais clara, por exemplo, para evitar uma resposta inflamatória muito intensa no fototipo alto, na pele mais escura, porque ela pode hiperpigmentar por causa de sol. Infelizmente, nosso tempo está acabando, o programa está chegando ao fim, mas eu quero agradecer, doutora, foi realmente muito importante todas as dúvidas que você esclareceu aqui hoje. Eu queria pedir para você deixar alguma forma de contato, caso as pessoas que estão assistindo a gente agora se interessaram por isso, querem saber mais, principalmente os fisioterapeutas que pretendem atuar nesse campo. Eu vou deixar o meu Facebook, né? Eu acho que hoje é o meio de contato mais fácil, todo mundo tem. Meu Facebook é Profa Trícia Aletea. Ok, muito obrigada, doutora, e eu agradeço vocês pela companhia e até o próximo programa Estética.